Você permite que sua criança come toda hora, sem limite de tempo, sem intervalos? Eu sei, porque ele também não come bem hora nenhuma, né? Mas será que esse é mesmo o melhor caminho? Vem comigo. Olá, eu sou Bárbara, mãe da Cecília e terapeuta ocupacional infantil. Eu quero te pedir para dar o seu joinha, comente, se inscreva e ative os sininhos antes que você se esqueça. E às vezes de repente o vídeo acaba e você esqueceu de fazer isso. Conto com a sua colaboração. Então vamos lá. Seu filho é daquele tipo que come, toda hora tá sempre beliscando alguma coisinha, come um pedacinho de maçã, come um pedacinho de biscoito, ou você mesmo oferece para sua criança toda hora. Não, toma esse suco aqui, toma isso aqui, eu sei como é que é. Porque a gente fica angustiado, que às vezes hora nenhuma a nossa criança come bem. Tá sempre comendo igual passarinho, né? Que a gente fala, tá sempre comendo só um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas eu sei, você sempre acha que seu filho tá com fome. E realmente ele sempre tá com um pouquinho de fome. Não vou falar fome não, porque às vezes de meia hora a criança tá comendo. E porque você quer nutrir sua criança, você não quer deixar com que ela fique com carência de alimentos. E por isso que você vai oferecendo toda hora, pelo menos um suco, para ter certeza que seu filho não vai estar com fome e vai estar bem nutrido. Eu entendo isso muito bem. Só que você não está ensinando sua criança a perceber os sinais dela de fome. Na verdade, não está dando nem tempo dela ter fome, porque a gente precisa pelo menos de 2 horas entre uma refeição e outra para começar a ter sinal de fome. Nós adultos são 3 horas e tem pessoas que levam isso da infância até a fase adulta. Toda hora está comendo alguma coisa, toda hora está beliscando algum biscoito, alguma fruta, algum suco. E normalmente são essas comidas não muito saudáveis. Então vamos recapitular. A gente precisa desse tempo de 2 a 3 horas de intervalo entre as refeições para o nosso corpo perceber que ele precisa de mais alimento, que precisa chegar mais alimento no nosso organismo. Tá, mas esse intervalo aí de tempo, eu não dou nada para minha criança, nem um suco, nada? Não, a única coisa que a gente pode oferecer é água, porque água a gente tem que tomar durante todo o dia, né? E não é recomendado que a gente dê água durante as refeições. Então a gente vai dar água nesses intervalos entre as refeições. Às vezes a gente pode começar a dar esses intervalos um pouco menores. A gente pode começar com 1h30, depois aumentar para 2, até a gente conseguir chegar a 3 horas esse intervalo. Tá, Bárbara, mas se eu deixar, meu filho nunca vai ter fome, porque se eu deixar ele o dia inteiro sem comer, ele não tem sinal de fome nenhum, ele vive do sol, não tem fome. Tá, mas se a gente começa a fazer com ele de 3 em 3 horas, oferecer um alimento, provavelmente ele vai comer alguma coisa, daqui 3 horas a gente oferece outra refeição, essa criança ela vai começar a ter essas percepções de estar satisfeita, né? Tá plena de que comeu, o estômago tá cheio, e daqui a pouco ela vai ter essa sensação de que o estômago tá vazio, tá cheio, tá vazio. Se a gente dá toda hora comida para ela, esse estômago ele não faz isso de encher e esvaziar. Ele tá mais ou menos sempre do mesmo tamanho. E a mesma coisa a criança que não tem fome. Se você deixar ela ficar sem comer, tá sempre vazio. Então ela não entende essa diferença da plenitude, né, de estar satisfeito, de que o estômago tá cheio, que já tá satisfeito mesmo de comida, ou quando a gente tá com fome, que o nosso estômago tá vazio. A Cecília até brinca, na hora que ela tá comendo, ela vai lá e fala: mamãe, minha barriga já tá cheia. A gente morre de rir assim, então, porque ela já tá começando a entender essa questão da barriguinha dela cheia e da barriguinha vazia. Isso é tão importante, tanto para crianças que parecem não ter fome, quanto para aquelas crianças que parecem que nunca estão satisfeitas, que também é uma questão que normalmente leva a sobrepeso, né, comer de forma exagerada. Então essas crianças elas têm dificuldade de perceber esses extremos, tanto de plenitude quanto de barriga vazia. Na hora que a gente vai dando essas informações para elas, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, e a gente começa a oferecer esses alimentos, essa criança ela vai entendendo o que é fome, o que é já estar satisfeito, e ela vai perdendo essa necessidade de ficar comendo toda hora. Então, quando a gente começa a fazer essa rotina, ela identifica que, primeiro, daqui a pouco ela
vai ter comida. Então, se é uma criança que come muito, ela vai entender que daqui a pouco ela vai poder comer de novo. E se é uma criança que come pouco, tudo bem ela comer o tanto que ela aguentar agora, que daqui a pouco ela também vai comer de novo. Então, para qualquer tipo de criança, a gente vai dar essa informação do pós. E as crianças, elas precisam disso para ficarem calmas, tranquilas. Esse planejamento, elas sabem o que vão acontecer. E aí eu oriento as famílias a fazerem quadros com as zonas de horários que come. Por exemplo, se acorda às 7 horas, de 7 às 8 é o lanche, de 7 às 8 é o café da manhã, de 9 às 10 o lanche, de 11 a meio-dia o almoço e por aí vai. E aí às vezes vocês podem fazer isso com as crianças, explicar para elas como que vai ser agora, que ela não vai comer toda hora, que ela vai ter o tempo de esperar. E outra coisa que a gente ensina fazendo isso para as crianças, que você coloca ela como responsável. Tá, você não quer comer agora, você não aceitou a comida, tudo bem. Mas você lembra que sua próxima refeição é tal horário, entendeu? E aí ela vai entendendo que tá. Aí hoje ela vai lá e fica sem comer. Aí você vai lá e dá um intervalo para oferecer um outro alimento para ela. Ela vai sentir fome, porque ela não comeu agora, então até a hora que chegar a hora dela comer, ela vai sentir fome. E aí o que a gente vai estar ensinando para nossa filha, para o nosso filho? Que é isso que acontece, causa consequência. Se ela não come no horário que ela tem que comer, daqui a pouco ela vai ter fome antes do horário que ela vai poder comer. E aí a gente vai falando assim com ela, calma que já tá chegando, você não quis comer, agora você tem que esperar seu horário e tal. A gente pode dar uma antecipada nesse lanche, mas não de uma forma tão drástica. Depende do tanto que a criança come. E isso eu tenho que explicar caso a caso, então a gente demoraria mais horas para eu poder explicar como a gente vai fazer isso. Mas enfim, você vai fazer esse quadro de horários para sua criança e vai oferecer nesses intervalos que você propôs até refeição para ela. Gente, e eu tenho relato, inclusive na minha casa, o que a gente percebeu? Que come melhor na hora da refeição, ela vai comer uma quantidade maior, uma quantidade que realmente vai deixá-la satisfeita e eles vão virando um reloginho, assim, aí na hora que já tá perto de comer, eles já começam a pedir comida, então a criança vai tendo essas percepções, sabe? Então vai organizando o dia dela. Até o sono melhora, porque ela começa a ter hora certa para poder comer. O sono não foi algo que eu conquistei ainda na minha casa, mas estamos lutando para isso e alguma hora vai dar certo. A nossa luta agora é da alimentação e que a gente vem tendo muitas conquistas, muito sucesso. E é por isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês como que eu consegui esse sucesso com minha filha e como eu tenho conseguido com meus pacientes, tá? Então essa zona de horários, esses horários que a gente vai dando para a criança comer, isso vai organizando o dia dela, organiza o seu dia também, que você não precisa ficar toda hora oferecendo, toda hora pensando o que seu filho vai comer, o que ele vai comer agora, o que ele vai comer, o que ele precisa comer e tal. Então vai tranquilizando todo mundo. E é o que eu sempre falo, antes de inserir qualquer regra nova em casa, conversa com a sua criança, independente da idade dela. Conversa com ela, explica para ela o que vai acontecer, que agora vai ser diferente. No início, as crianças às vezes aceitam até bem. Depois, no quarto, quinto dia, elas costumam dar uma rebelada. E aí é nessa hora que você tem que persistir e manter a sua regra. Final de semana e tal. Olha, quanto mais você conseguir manter esses horários, melhor vai ser para você e melhor vai ser para sua criança. Mas entendo que final de semana, tanto esse horário pode ser maior, esses intervalos podem ser maior ou menor, mas que isso se mantenha apenas nos finais de semana e aqueles dias que você conseguir manter, vai ser muito melhor. Mas olha, eu tenho certeza, quando você fizer isso, você não vai querer parar. E eu até falo às vezes para as mães, não, pode relaxar com essa questão de horário, sua criança já tá bem, já tá sabendo comer nos horários certos e tal. Ela fala, Bárbara, mas é isso que me organiza, sabe? Então assim, deixa anotado lá, quem vai te dando esse feedback visual, você olha, tá na hora, ou faz no celular, coloca o alarme, hora de fulano comer, hora da Maria comer, hora do João comer, e você vai fazendo. Então vamos recapitular. Intervalo de 2 a 3 horas. Nos intervalos oferecer somente água, porque até o suco pode diminuir o apetite da sua criança lá na frente, porque o suco ele tem
um valor energético, nutricional. Então ele dá uma nutrida. Então acaba que fica elas por elas. É como se ele estivesse beliscando. Então dá esse intervalo, faz um quadrinho lá, anota, coloca imagens, figuras, pede ajuda para sua criança para montar e me conta, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí. E eu vou te pedir agora, de novo, para você dar o seu joinha aqui, comentar para mim o que tá dando certo, o que não tá dando certo para você, se fez ou não diferença esse quadro de horários. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que vai se beneficiar dessas informações. Te aguardo no próximo e muito obrigada. Tchau, tchau.